Depois de ver milhares de seguidores pedindo para o Primo Rico criar um produto financeiro com a sua estratégia de investimento, ele atendeu a esses pedidos e criou o fundo de investimento em previdência privada chamado Arca Grão. O anúncio foi feito aqui no YouTube, com um vídeo que dura quase 1 hora. Mas neste vídeo eu vou resumir para vocês e mostrar quais foram as principais informações e o porquê dele ter criado esse fundo de investimento e qual é a estratégia que ele vai aplicar. Então fica comigo até o final para acompanhar bem direitinho essa história. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Sobre Finanças. Eu sou o Júnior e aqui eu compartilho com vocês muitas informações, notícias e acontecimentos que impactam o mercado financeiro, a economia e os nossos investimentos. Portanto, aproveite a oportunidade para curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para que novos conteúdos como este cheguem até você. Lembrando a todos que este conteúdo produzido por mim não trata de nenhuma indicação de compra ou venda de qualquer produto ou ativo financeiro, sobretudo sobre este fundo de investimento criado pelo Primo Rico. E todas as informações que eu trago aqui para vocês estão embasadas no vídeo que ele produziu para fazer a divulgação desse fundo. Então, caso alguém queira conhecer mais algumas informações a fundo, é só ir lá no canal dele e assistir o vídeo. Então, pessoal, inicialmente o Thiago, ele faz uma contextualização dos investimentos relacionados à previdência privada no Brasil. E ele ressalta que os brasileiros investem mal. Por isso existe uma alta concentração em alguns poucos bancos que concentram a maior parte desses investimentos. Ele traz um gráfico aqui interessante, onde mostra que apenas 5 bancos concentram 91% de todo o patrimônio investido em previdência privada. E olha só, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Banco Itaú, o Bradesco e o Santander dominam o mercado de investimento em previdência privada no Brasil, onde resta apenas 9% dos recursos destinados para essa classe de ativos para as demais instituições financeiras. Essa tabela traz um compilado das 5 maiores instituições financeiras do Brasil e os seus principais fundos de investimento, o patrimônio alocado em cada um deles. O Banco do Brasil tem em torno de 248 bilhões de reais investidos em planos de previdência privada, a Caixa Econômica 172 bilhões, o Itaú 85 bilhões, o Santander 23 bilhões e o Bradesco em torno de 6 bilhões de reais. O total, essas 5 instituições concentram 536 bilhões de reais investidos, que gera uma receita anual em torno de 5 bilhões de reais. Ele faz uma crítica porque mesmo concentrando um patrimônio tão alto nesses grandes bancos, eles não conseguem entregar uma rentabilidade vantajosa para o investidor. Vamos analisar aqui um a um e ver como é que se comporta cada fundo de investimento dessas 5 instituições, os principais fundos de investimento. O Banco do Brasil tem o Brasilprev Carteira Prudente 2 FIC. Esse fundo de investimento ele entrega uma rentabilidade em torno de 64% do que rende o CDI. Ou seja, enquanto o CDI rende 12,95%, esse fundo de investimento rende apenas 8,38%. E é um fundo que tem quase 6 bilhões de reais investidos. Vamos analisar outro fundo de investimento aqui também do Banco do Brasil, onde tem mais de 6 bilhões de reais investidos. Esse fundo está rendendo em torno de 60% do que rende o CDI, ou seja, enquanto o CDI está rendendo no período 12,61%, esse fundo de investimento rende apenas 7,59%. E segundo o Primo Rico, a taxa de administração desse fundo é de 1,4% ao ano. Em seguida, a gente tem um fundo de investimento do Banco Bradesco. A taxa de administração desse fundo é de 2% ao ano, um patrimônio de quase 2 bilhões de reais e está rendendo apenas 51% do que rende o CDI, ou seja, o CDI está rendendo 1.373, enquanto esse fundo de investimento do Bradesco rende apenas 701. Mais um fundo de investimento que a gente analisa aqui, esse é o da Caixa, é o Caixa Previnvest. Ele tem uma taxa de administração também de 2% ao ano, tem um patrimônio de mais de 1 bilhão de reais e está rendendo apenas 67% do que rende o CDI, ou seja, enquanto o CDI está rendendo 131,94, esse fundo de investimento da Caixa rende apenas 88,77.
Mais um fundo de investimento também que rende em torno de 51% do CDI é o Itaú Flexiprev. Esse fundo tem uma taxa de administração de 1,75% ao ano, um patrimônio de mais de R$1,5 bilhão e está rendendo, enquanto o CDI rende 1.299, esse fundo está rendendo apenas 663, ou seja, quase a metade, um pouco mais da metade do que rende o CDI. Mais um fundo de investimento que a gente vê aqui, que tem taxa de administração também de 2% ao ano e está rendendo em torno de 51% do que rende o CDI. Enquanto o CDI rende 1.419, ele está rendendo apenas 727, um patrimônio de quase R$1 bilhão. Nesse gráfico, ele traz o estudo de dois tipos de investimentos, um rendendo 7% ao ano e o outro rendendo 15% ao ano. Ele tentou mostrar aqui o impacto que um mau investimento pode trazer no longo prazo. Esse investimento de 7% ao ano, ao longo dos 30 anos, ele sairia de R$100 mil, que esse foi o valor inicial que ele propôs aqui de 100 mil nesse estudo, ele chegaria ao final de 30 anos a um valor de 761 mil reais. Enquanto o outro investimento que renderia 15% ao ano sairia dos 100 mil reais para 6.621 mil reais. Apenas a metade da rentabilidade de um investimento pode reduzir o valor final em quase 10 vezes a menos. E para mostrar que entende de investimento, o Thiago Nigro fez um estudo aqui quando tornou pública a sua carteira de investimento em meados de 2018. Ele traz aqui o rendimento de sua carteira, do Ibov e do CDI, onde mostra que a carteira dele rendeu 276% neste período. O Ibovespa rendeu 32% e o CDI 30%. No vídeo ele informa que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura e que também teve sorte. Ele alega que o fator sorte por si só não é o que determina a rentabilidade de um investimento, mas sim escolher bons ativos. E escolhendo bons ativos, a sorte certamente aparecerá. A estratégia de alocação dos investimentos do Primo Rico está ancorada em 4 setores distintos, não só setores como localizações geográficas também. E essas iniciais formam o que ele chama de arca, que é o A de ações e negócios locais, que são investimentos na Bolsa Brasileira, o R do real estate, são investimentos em imóveis, o C de caixa, o caixa seria para investimentos estratégicos, onde ele investe em renda fixa, e ações internacionais é basicamente investimento em dólar e no índice INVV, composto pelas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. O peso de alocação para cada setor deste aqui que ele apresenta é de 25% para cada um. E essa metodologia de investimento, segundo ele, apresentaria rentabilidade nos maiores países onde ele realizou um estudo. E comprovaria que na Alemanha, por exemplo, renderia 82%, na Austrália 140%, no Brasil 175%. Esse índice está de acordo com a carteira dele, que desde 2018 rendeu em torno de 276%. Na China 102%, o Japão 137%, o México 143%. No Reino Unido, 92% e na Turquia, 681%. E lembrando que ele informa que essa rentabilidade fica acima da inflação desses países e também acima da taxa básica de juros. Ele informa que o motivo por ter escolhido o fundo de investimento em previdência privada por uma série de benefícios que ele enxerga. E o primeiro deles é uma redução na base de cálculo do imposto de renda em até 12%. Caso o investidor faça a declaração completa. A possibilidade de um investidor poder fazer a portabilidade de um fundo de investimento em previdência privada para outro. E aqui nesse caso ele espera que o investidor migre dos fundos de investimentos em previdência privada que não rendam, que não tragam uma boa rentabilidade para o Arca-Grão. Outro benefício que ele lista também é a vantagem de se ter acesso a fundo de investimentos exclusivos. Ele informa que grandes investidores ou investidores profissionais, investidores qualificados ou que tenham um grande patrimônio é que tem acesso aos melhores fundos de investimento. E investindo no fundo Arca-Grão, esse pequeno investidor poderia ter acesso a esses fundos exclusivos.
Um outro benefício que ele elenca aqui, que é a possibilidade de reversão dos rebates do fundo Arca-Grão. Nesse caso em específico aqui, se aplica esse fundo dele porque ele informa que quando se investe em alguns outros fundos de outros gestores, o fundo Arca-Grão poderia ter uma comissão. E essa comissão não fica para o fundo, ele irá distribuir para os cotistas. Mais um benefício que ele lista aqui é que não há necessidade de se fazer inventário para transferir o patrimônio em caso de morte. E aí, nesse caso, os benefícios seriam não só em relação ao tempo de tramitação de transferência desse patrimônio para os beneficiários, como também a isenção de taxa do imposto de transmissão de bens, causa-mortes ou doação. Também não haveria a cobrança de honorários de advogado, de custos de processo. Outro benefício também listado por ele, que é um baixo valor mínimo para investimento no Arca-Grão, onde o valor inicial para se investir é de R$100. Lembrando que a maioria dos fundos de investimento tem um mínimo bem baixo para se investir. Outro benefício que ele lista aqui, que é a regressão da cobrança do imposto de renda, que chega a até 10% após 10 anos. De fato, há um benefício muito grande aqui, porque até na renda fixa, quando se ficam com o prazo máximo do dinheiro investido, que após 2 anos, essa taxa de cobrança do imposto de renda chega ao mínimo de 15%. E em se tratando de fundo de investimento em previdência privada, esse valor chega a até 10%. Lembrando que é após os 10 anos de investimento. E por fim, ele elenca aqui que não há a cobrança do Come Cotas, que seria a antecipação do imposto de renda. Ele traz um comparativo, um estudo, onde demonstra aqui tem a cobrança do Come Cotas antecipado e outro não. Ele mostra aqui que o investimento de R$100 mil a uma taxa de rentabilidade de 12% ao ano, no final de 10 anos, o que cobra o Come Cotas, ele tem um investimento bem inferior daquele que não cobra o Come Cotas. Ele apresentou também outras vantagens, no caso específico do fundo Arca-Grão, que poderia ser atribuída ao investidor, que é a diversificação de estratégias, a diversificação geográfica dos investimentos, investimento em dólar, investimento em setor imobiliário, investimento em ações negociadas nos Estados Unidos, uma carteira com elevada liquidez, menos riscos nos seus investimentos, ganhos reais acima da inflação, estratégia comprovadamente vencedora em diversos países, conforme ele apresentou o estudo, e também que esse fundo de investimento tem a menor taxa ou uma das menores taxas de administração, onde se cobra apenas 0,59% ao ano. E também ele demonstra que a média do mercado cobrada é em torno de 2% ao ano. E também onde se cobra taxa de performance. E o fundo Arca-Grão está isento dessa taxa de saída, taxa de carregamento e taxa de performance. E no intuito de comprovar que a taxa de administração também pode impactar no rendimento dos investimentos, ele realizou um estudo aqui e traz um gráfico que o investimento realizado com uma cobrança anual de 2,5% de taxa de administração, a rentabilidade de R$100 mil ao final de 30 anos, chegaria ao montante de R$825 mil. Um investimento com a taxa de administração de 1,5% ao final dos 30 anos teria R$1.114.000. E o investimento com uma taxa de cobrança de administração de 0,5% sobre o patrimônio, ao final de 30 anos, teria R$1,5 milhão. De fato, a gente consegue identificar que uma taxa bem mais alta de administração pode impactar bastante na rentabilidade final de um investimento. Com relação à gestão do fundo, ele deixou bem claro que essa gestão ficará a cargo de Mônica Saccarelli. Ela foi CEO da Rico Corretora e que ela é apenas o idealizador desse fundo, sem que ele interfira de forma alguma em qual ativo em específico o fundo deverá investir. Ele apenas traz a estratégia para que seja aplicada e apenas exige que seja respeitada essa estratégia da Arca, criada por ele. E aqueles que pretenderem comprar cotas do fundo de investimento Arca-Grão poderão encontrar na XP Investimentos, na Rico, no BTG Pactual, no Banco Inter, na Warren, na Oramo, na Modal Mais e na Genial Investimentos. E a grande crítica que ele faz é com relação aos grandes bancos,
que não quiseram fazer a parceria e oferecer esse fundo de investimento aos seus clientes. Então ele deixou uma crítica bem grande e um desafio, e pretende que um dia veja o Banco do Brasil, a Caixa, o Itaú, o Bradesco e o Santander oferecerem o fundo de investimento Arca Grão aos seus clientes. Com relação à estratégia Arca, que a gente já viu que é 25% para cada classe de ativos, ele precisou fazer uma adaptação para se aplicar ao fundo devido a exigências regulatórias. Por exemplo, a alocação destinada a ações e negócios locais precisou ser adaptada para 30% do total. Lembrando que essas ações e negócios locais são os ativos negociados na Bolsa de Valores brasileira. O percentual destinado para os imóveis foi adaptado para 10%. O percentual destinado para o caixa, onde ele irá fazer investimentos na renda fixa, foi adaptado para 40% do patrimônio total. E os investimentos destinados às ações internacionais, onde basicamente é investimento no IVV e em dólar, ele adaptou para 20% do total do patrimônio. Com relação à alocação em cada classe de ativo aqui onde o fundo irá investir, ele ressalta alguns gestores brasileiros onde serão feitas as parcerias. Aos investimentos destinados na Bolsa Brasileira, ele elenca aqui uma série de gestores brasileiros. Também temos aqui com os fundos imobiliários, basicamente, alguns gestores que atuam nesse ramo. E investimentos internacionais, ao dólar e ao IVV, ele ressalta a existência do investidor do fundo Arca Grão ter acesso a ações como o Google, a Amazon, a Tesla, a Apple, a Meta, que é a antiga Facebook, tem a Berkshire Hathaway, do investidor Warren Buffett, e várias outras empresas. Tem Microsoft também. Então, pessoal, esse foi o vídeo resumo do vídeo do Primo Rico, onde ele apresenta o fundo de investimento Arca Grão. Para aqueles que têm mais curiosidade, que têm mais tempo e quer conhecer mais profundamente esse fundo de investimento, sugiro assistir ao vídeo completo no canal dele no YouTube, e também que leiam um prospecto, leiam um regulamento, e caso você decida investir nele, que tome sua própria decisão, sabendo dos riscos, dos seus objetivos, da sua estratégia e do patrimônio que você tem para esta finalidade. Agradeço a todos que chegaram até aqui. Peço uma contribuição para que curtam este vídeo, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Assim, além de apoiar este canal, você também receberá novos conteúdos como este. Um forte abraço e até a próxima!